O engano e o enganador. A voz da voz. O engano do enganador, primeiramente enganando a si mesmo, presume que conseguiu enganar ao enganado. Mas o enganado sempre engana a si mesmo quando cai no engano do enganador. Logo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque Deus ainda tem contas com o que fora enganado, porque não conheceu a profundidade do amor por si mesmo, e na divisão de sua própria casa caiu. Contudo, no mais profundo breu da sua queda, não se enganou quando ouviu a voz de Deus a soar no jardim que tivera perdido. Temeu, mas não se calou diante da verdade. Ouviu a voz, esmagou. Mas as Escrituras advertem, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 12 a 15. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como um sequioso que sonha que está a beber, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isaías 29, 8, 2 Coríntios 11, 2 a 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Vem deste caminho estreito a necessidade e urgência de se pedir a Deus o dom do discernimento, para evitar sofrimentos desnecessários. Mas, considerando que o dom do discernimento está sempre de mãos dadas às Escrituras Sagradas, e que todas as coisas foram feitas pela palavra Espírito e vida, lembramos que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pelo Espírito Santo pode dizer Jesus anátema. Assim, desde o início da palavra falada, a frase emitida ou o discurso pregado, o cristão deve observar quem ocupa o lugar central da mensagem, qual o nome que é anunciado,
quem é o alicerce da sentença emitida e a quem se glorifica ante a palavra pregada. O Deus central e a glória buscada ou endereçada ao soberano de tudo. Jesus Cristo é uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder Jesus. Quando o homem sabe que Deus sabe de tudo, que Deus pode ouvir as suas orações e pensamentos antes de serem efetivos, que nos dando um filho, juntamente com ele nos deu todas as coisas, tendo prometido nos suprir de todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o homem vê Deus completando as suas orações com gemidos inexprimíveis. Isto, ao mesmo tempo em que nos garante a resposta, dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Nos enche de fé para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o homem ainda tropeça quando ouve a sabedoria explicando porque não recebemos, dizendo que pedimos mal para gastar nos nossos deleites. E se pergunta: devemos pedir ou somente agradecer? A importância do pedir é a liberdade de escolha dada ao homem. Isto mostra o poder de Deus por ter feito o homem livre para escolher. Então, a oração mais simples une duas grandezas espirituais: o arbítrio de Deus e a liberdade de escolha do homem. Toda a promessa de Deus, até mesmo para consertar o passado, é para o dia futuro, porque o há de vir põe o hoje no futuro. Logo, toda a promessa presente, passada ou futura é para um amanhã maior e melhor. O há de vir é a meia-noite, e é meia-noite exatamente agora, em algum lugar da terra. Todo enganador depende cronicamente do enganado. Isto se entende desde o boi de piranhas até a doutrina de Balaão, onde fica explícito a astúcia do passarinheiro e o poder de escolha do passarinho. Porque quando Deus põe opções para escolher, é sempre entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz ou as trevas, sim ou não. Mas o laço do passarinheiro nunca oferece duas opções, muito menos contrárias ou antagônicas, plural ou diversificada. É somente mal ou mal, mesmo que os vistam com uma aparência de ovelha e outra de cabrito. Serão sempre máscaras irmãs. Em o Deus verdadeiro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cativeiro pode durar 70 anos, mas a saída dele é tão gratificante e tão festiva que se pedirá a repetição da libertação ou o eco. Mas o passarinheiro, após armar seu laço ardiloso, o mais ardiloso de todos os seus laços, se obrigará a ficar em silêncio e escondido nas trevas diurnas ou noturnas, por uma noite. E mais, será castigado pela luz do sol da alvorada,
quando certamente verá o passarinho de sua sede passar sobre o laço, cantando: o laço quebrou-se e nós escapamos. E se dirá, acima do entendimento humano: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Salmos 126. Acostumamos usar ferramentas e armas para amoldar, controlar, adicionar, suprimir ou matar aquilo que estiver ao nosso alcance ou invadindo a nossa privacidade. Mas logo ficamos dependentes das ferramentas e atribuímos a nós mesmos todos os feitos delas. Assim é a habilidade do maligno sobre o laço que arma e a autoria que supostamente lhe atribuem. Ora, sendo verdadeiras as leis que são regidas pelo tempo, lugar e espaço, esta verdade anula todos os feitos do passarinheiro, transfere e confirma ao passarinho a sabedoria e a habilidade sobre o laço armado. É o poder de decisão dos efeitos da liberdade do passarinho que, mesmo custando somente 2 ceitis, anula a habilidade atribuída ao laço do passarinheiro. Quando Eva foi enganada, somente o foi, porque, sendo enganada de si mesma, consentiu com o passarinheiro. Mas o enganador enganou a si mesmo quando se deixou enganar, presumindo que com o engano dominou ou realizou algo contra ou sobre o seu objeto de engano, o passarinho. Quando o enganador consente em dar uma segunda aparência ao que Deus falou, acrescentar ou retirar sinais, marcas e falas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os maus alteram as Escrituras por pontuação, acentuação ou aumento por qualquer sinal gráfico, não considerando que Deus é sim, sim, não, não, só há uma saída para o enganador e para o oponente de Deus: desfazer pela mentira o sim ou não de Deus. Não é assim que Deus disse? O mentiroso age como se fosse dele a ação, assume feitos, atitudes e reações de pessoas reais e existe como se fosse possível existir sem Deus. Porque a mentira é tudo quanto parece verdade, mas não é. Porque a mentira se mostra parecida com a verdade, de forma que somente crê nela quem crê no que não é. Assim, quem crê nela, crê no que não é, ficando mentiroso para si mesmo. Então, quando se crê e não obedece, é mentira que creu. Assim, o homem deve temer e obedecer somente a Deus. Quem crê no diabo e não lhe obedece, não creu nele também. Só que o inimigo não perdoa. Deus disse que o diabo jamais será para sempre. Isto significa que não é verdadeiro nem no mal que fez, faz, fizer ou faria. Ezequiel 28, 18 e 19. Vinde a mim. É importantíssimo que aquele que é enganado tenha a liberdade plena de escolher, para que seja culpado por si mesmo. Também
é extremamente necessário que aquele homem perdido que fora chamado para a salvação seja absolutamente livre para escolher, a fim de que a participação do homem na sua salvação ou perdição de sua alma seja verdadeira. Daí o convite: vinde a mim. O maligno age por usurpação, não por poder. Uma vez que o ser, sem ter sido antes, não foi, não era, não é, nem será. Mas Deus é o que é. Deus é absoluto em si mesmo, porque o princípio pode interromper ao inexistente, mas a verdade do fim somente fica garantida quando o tempo é Deus. Deus é o ser por ter sido antes e foi, era sim, é e será para sempre. Este há de vir para o que ama a sua vinda é o alicerce e a razão maior do ora vem Senhor Jesus. Quando Caim disse que não era o guardador de seu irmão, estava falando contra Deus em uma linguagem ofensiva. Por fora, vemos apenas um homem que estava desprovido de diplomacia ou de linguagem social para saber responder educadamente a qualquer que lhe perguntasse. Mas Caim emitiu uma resposta grosseira, fraudulenta e acusatória.